Cumprimento a todos, a todas, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Eu estive aqui domingo passado, dando um testemunho da minha cura, né? Porque Deus é bom e a gente não pode esquecer de nenhum dos seus benefícios. Nós oramos, clamamos, pedimos, choramos. Como diz o cântico que nós cantamos, nós choramos às vezes à noite, porque a noite era difícil para mim e muitas vezes eu não dormia. Eu ficava acordada, tinha que sair da cama, porque eu não podia ficar na cama de tanta coceira que eu tinha. E o Senhor estendeu as suas mãos e me socorreu, como disse a música, né? E nós não podemos esquecer e não podemos nos calar. Eu podia dizer assim, eu não vou agora, porque eu já fui domingo passado. Mas eu preciso compartilhar, para que você tenha fé, tenha esperança, se renove com as coisas simples que nos acontecem. Hoje nós vamos na escola dominical, eu e o meu amor, pastor, mas nós não tomamos café da manhã. O pastor ama café da manhã. E ele disse, Li, não vai dar para tomar o café da manhã, porque nós já estamos bem adiantados na hora. Eu falei, não tem problema, a gente toma na conta. Quando nós chegamos em casa, então nós tomamos o café da manhã mais de 11 horas. E ele disse assim, nossa, me deu um sono, né? E a gente está se dando esse luxo agora, com idade, né? Aposentados. Vamos então descansar. Depois, mais tarde, a gente almoça e vai para a igreja. Então nós vamos descansar. E a palavra do Senhor diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Nós não podemos acrescentar os nossos dias e nem tirar. E que nós devemos confiar no Senhor e descansar nele. E eu pratico isso, sabe? Eu descanso. Quando eu oro e clamo, eu descanso. Porque eu sei que Deus está trabalhando. Eu sei que Ele está se movendo. Eu sei que Ele está fazendo grandes coisas sem eu perceber. Mas cadê? Não estou vendo. Mas eu sei que Ele está fazendo. Amém. E nós vamos descansar. Uma bela hora, que eu não sei qual foi. Tocou a campainha que nós não escutamos, tocou o telefone fixo que nós não escutamos e tocou o celular do lado do pastor. Aí ele ouviu. E ele então atendeu o telefone, era meu sobrinho, minha sobrinha na porta da nossa casa, apertando lá a campainha e a gente não escutava. E o pastor voltou e disse assim, Li, tem alguma coisa aqui que ela deu para você, para nós? E precisa ver se estava na geladeira, alguma coisa assim e tal. Eu falei, tudo bem, deixa aí em cima, depois eu vejo. E continuei dormindo. Aí quando eu levantei, eu falei, vou preparar um almoço, porque eu tenho algumas coisas adiantadas, mas uma coisa simples. Quando eu fui na cozinha, o almoço estava lá. Oh, glória a Deus. O almoço estava lá, quentinho, morninho, que ela tinha acabado de fazer, e levou para mim. E levou sem carne, porque nós estamos jejuando, tiramos a carne. E ela sabe disso, então ela levou tudo, coisas que nós podemos comer. Eu fiquei tão feliz, porque eu falei, Deus, enquanto eu estava dormindo, o Senhor estava me dando. Porque o Salmo 127 diz que enquanto nós dormimos, o Senhor nos dá. E Ele estava trabalhando, preparando, e eu não sabia. Essa minha sobrinha é aquela que teve câncer. E ela disse assim, tia, é um prazer servir vocês. Porque quando eu estava no deserto, vocês caminharam comigo. E tia, eu estou aqui com saúde. E eu quero agradecer. E que bom servir vocês agora. Então ela gastou muito tempo para preparar um alimento para me abençoar e abençoar meu marido. Então eu quero compartilhar para vocês, descansem no Senhor, esperem no Senhor, confiem no Senhor, que Ele vai fazer mais do que vocês esperam, do que vocês pedem. Enquanto eu estava dormindo lá bem gostoso, Deus estava preparando um banquete para mim. Aleluia, Jesus. E eu coloquei a mesa e o banquete estava pronto. Então a Deus toda a honra, toda a glória.
nós vamos confiar nesse Deus todos os dias da nossa vida. Porque Ele nos abençoa por amor a Ele mesmo e porque Ele cumpre as suas promessas. Amém? Deus abençoe. E eu fiquei tão feliz que eu quis dar um pouquinho daquilo que eu recebi para a pastora. Cadê a pastora? Então a pastora também vai poder saborear um pouquinho do meu almoço. Deus abençoe em nome de Jesus. Tá vendo, gente? Esse é o Deus a quem a gente serve. A grande questão é que a gente precisa aprender, né? E o bom é que Deus, Ele não desiste de nos ensinar. E é por isso que a gente está aqui nessa terra, enquanto a gente está aqui como estrangeiro, que nossa casa não é aqui, Ele providencia todas as coisas. E quando nós estamos aqui em ajuntamento, louvando e adorando ao Senhor, você pode descansar que Deus está cuidando da sua casa, dos seus projetos, dos seus sonhos. Deus está cuidando. Isso é princípio bíblico e vocês nunca mais vão esquecer. Buscar aí primeiro o reino e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? E o texto que eu quero compartilhar conosco, com cada um de vocês nesta noite, texto 1 Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler o versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Amém? Acharam? Amém. Se você pudesse colocar em reverência a palavra do Senhor, nós vamos fazer a leitura e depois vamos orar ao Senhor. Vamos ler junto esse versículo? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Vamos ler com mais convicção no coração? Vamos lá? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, é o amor. Amém? Pai, lida está a tua palavra e é o Senhor ministrando a cada um de nós. Pai, cremos neste livro que é vivo e que há mais de 2000 anos existe, e nós queremos aqui, Senhor, ouvir a tua palavra, não mais uma palavra, não mais um sermão a ser ministrado, mas que de fato ele possa gerar no nosso interior fé, esperança, amor. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está aqui reunida para ouvir a tua voz, receber o ensinamento, que esta noite, Senhor, a tua palavra possa nos dar direção, clareza ao nosso caminhar, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Pode se sentar? Aí, abriu aqui. Eu vou fazer algumas perguntas antes da gente iniciar aqui esse texto. Quantos aqui fizeram check-up esse ano da saúde? Que está em dia. Olha lá, olha lá, poucas pessoas, tá vendo? Eu estou fazendo. Os jovens não fazem check-up. Olha lá, a Bárbara fez, tá vendo? Aí eu vou fazer mais uma pergunta. Quando você olha para a sua saúde, você consegue dizer que ela está bem sucedida? Ela está em dia? Você pode medir a sua saúde física? Por exemplo, eu tenho tireoide. E eu sei quando a tireoide está desregulada, está fora do nível que deveria estar. O que acontece? Eu tenho queda de cabelo, a minha unha fica fraca, embora sempre foi assim, mas ela fica mais fraca ainda. E a pele, ela fica um pouco mais seca. Então eu sei que eu preciso retornar no médico e apresentar isso a ele, dizendo a ele que tem algo que está fora do lugar. E aí o médico,
para encontrar um equilíbrio, ele talvez vai trocar a medicação ou vai aumentar a dose que eu estou tomando do meu remédio. Para quem faz tratamento psiquiátrico é assim, né? Quem já toma remédio aqui para dormir? Levanta a mão aí. Eu, graças a Deus, estou dormindo sem remédio. Vai fazer um mês. Glória a Deus. Isso vai ser bom porque eu vou ter consulta com a psiquiatra daqui a um mês. Vou poder contar a ela que eu não estou precisando mais do remédio para dormir. Mas chegou um momento na fase que eu não conseguia dormir. E aí eu precisei do remédio para poder encontrar um equilíbrio, para que o corpo pudesse descansar. Então eu pudesse ter o meu dia de forma produtiva. No decorrer do tratamento, eu percebi que o remédio estava me deixando... Eu sou meio atrapalhadinha, vocês já perceberam isso, né? Eu sou aquela que derruba a ceia ali, o vinho na mesa dali, e assim vai indo, né? Mas por conta da medicação, eu percebi que eu estava ficando além. E aí teve um dia que eu falei assim, doutor, não está normal esse negócio não. Eu estou esquecendo as coisas com muita facilidade. Eu não esqueci a senha do banco. Teve um dia que eu bloqueei o cartão porque eu não lembrava a senha do banco. É o remédio. Isso quando eu não estava falando, eu perdia o raciocínio. Eu falei, onde está? Vamos voltar? Eu falei, não. Eu falei para a doutora, não dá certo. Eu preciso estar com a minha mente em equilíbrio. E aí assim a gente vai indo. Quando fala de questão de saúde física, a gente sabe que tem uma série de coisas aí. Quem tem problema de diabetes sabe que tem uma porcentagem que precisa estar equilibrada. Quem tem pressão alta também, e aí precisa, em alguns casos, precisa realmente da medicação. Então, na nossa caminhada, na nossa vida pessoal, a gente, principalmente com relação à saúde, a gente precisa ter equilíbrio. Então, quando o corpo não tem algo desajustado, o corpo, ele sente, não é? Ontem eu não consegui ficar até o término do culto dos jovens, porque eu estava com excesso de cansaço. Meu corpo até doía, eu fui pedir perdão, mas eu fui para casa, porque eu necessitava dormir. Eu cheguei em casa, tomei um banho, tomei 2 remédios e cama, para que eu pudesse ter o dia... o domingo com as forças revigoradas, o corpo não sentindo. E a gente tem que aprender a respeitar o limite do nosso corpo. Alguns falam que eu andei muito ontem, é verdade. Ontem eu andei pouquinho, só um pouquinho, né? Então a gente tem que aprender a respeitar o limite do nosso corpo. E tem que fazer, gente, o check-up todo ano, não tem jeito não. Pouco tempo aí nós ouvimos aí a campanha do Outubro Rosa. Os homens também têm que cuidar da saúde, porque não é só as mulheres que têm problema com a questão do câncer, os homens também estão sujeitos. Então tem que estar com tudo em ordem. A pastora falou domingo passado no testemunho, olha, não demora para fazer os exames, vai fazer. Surgiu alguma coisa, não fica essa coisa não, vai e procura, e é verdade. A gente tem que fazer isso. E isso é importante para o nosso organismo, para o nosso físico. Agora, quando se trata de ser igreja, é possível a gente medir a saúde espiritual da igreja? Ou não? Então vamos pegar, vou ajudar vocês, tá bom? Na lógica do raciocínio. Porque quando a gente fala igreja, está falando a respeito de quem? Das paredes ou de mim? De cada um de nós. Então já começa um pouquinho mais fácil, não é? Então é um convite para a gente olhar a cada um de nós de forma individualmente. Porque nós estamos aqui no coletivo adorando ao Senhor. Mas quando há um enfermo, diz a palavra que todo o corpo padece. E Jesus, quando ele olha para a igreja, ele olha a igreja como um corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Então, este corpo de Cristo precisa estar bem alinhado, precisa estar tudo funcionando para que ele, então, de fato, cumpra o seu propósito na terra. E nós, quanto igreja metodista aqui em Vila Penteado, nós fazemos parte deste corpo de Cristo que Deus quer que eu e você sejamos saudáveis. E quando nós olhamos aqui o apóstolo Paulo,
ele faz esse questionamento e ele começa a escrever essa carta. Normalmente a gente ouve poucas pregações a respeito de 1 Coríntios. Normalmente o capítulo 3 é só pregado, sabe em que dia? Quando alguém vai casar. É o dia que a gente mais usa esse texto, não é? E aí, meditando nesse sentido e na nossa vida espiritual, a gente, enquanto igreja, a gente precisa medir sempre a nossa saúde espiritual. Então, é importante a gente também fazer um check-up espiritual. Quem está participando aí do tempo de oração e jejum, tem se submetido a isso constantemente. Desafiado a olhar para si mesmo, olhar aquilo que precisa ser melhorado, porque cada vez que eu olho para mim, e a psicologia fala que isso é autoconhecimento. Então, quanto mais eu olho para mim, mais eu conheço, mais eu vou ajustando e eu vou melhorando. Então, tem coisas que eu já melhorei. Hoje eu olho e falo assim, poxa vida, na época eu não entendi, mas hoje eu entendi que eu precisava melhorar, ajustar isso daqui. E na vida da igreja também não é diferente. A gente precisa sempre fazer esse autoconhecimento, essa autoavaliação. É uma chamada a olhar para dentro de nós mesmos e ver aquilo que nós precisamos melhorar, olhar para aquilo que a gente precisa mudar. Tem coisas que a gente precisa mudar mesmo, não tem jeito, né? A gente precisa olhar e falar, não, esse negócio aqui não está legal mais não, vou mudar. Não é assim que as mulheres, pelo menos eu faço isso. Esses tempos aí eu olhei para o guarda-roupa e falei, essa roupa aqui não tem mais nada a ver comigo. Aí eu tirei do cabide, dobrei ela e falei assim, ela vai embora. Não tem nada a ver mais comigo. Ela serviu por um período, me abençoou, hoje vai servir para abençoar outra pessoa. Então fui lá e tirei do guarda-roupa. E na nossa caminhada a gente precisa fazer isso. O apóstolo Paulo, ele amava tanto a obra do Senhor, ele amava tanto a Cristo, que quando ele dirige a igreja de Coríntios, ele fala sobre a importância da gente fazer uma autoavaliação, um check-up da vida espiritual da igreja. E aqui ele menciona 3 itens que são importantes para você medir se a igreja ela está saudável ou não. E aí o versículo 13 ele começa falando então que a gente tem que ficar atento a esses 3 elementos importantes na nossa caminhada. O primeiro deles é a fé. E aí a fé é um desafio para todos nós. Porque a palavra de Deus fala que a gente sempre tem que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E às vezes, quando as circunstâncias mudam, quando as situações nos colocam à prova, o que mais abala em nós é a nossa fé. Porque a gente, nesse tempo, nesse século que a gente está vivendo, a gente é muito imediatista. Então a gente quer que as coisas aconteçam na hora que nós queremos. Então eu vou pegar aqui a vida de oração. Você está orando pela conversão do seu esposo há tanto tempo, mas chega um determinado momento que as coisas vão ficando difíceis e aí a sua fé começa a esmorecer. E a fé, diz o autor em Hebreus, que a fé é a convicção das coisas que não se veem, mas que pela fé ela já aconteceu. Fé é isso. É a gente conseguir olhar para as coisas e ver o resultado acontecendo, mesmo que elas não tenham acontecido ainda, mas vão acontecer. E esse é o desafio para nós, é olhar para a minha família e dizer, olha, eu não vi ainda a conversão dos meus entes queridos, mas eu, pelos olhos da fé, eu vou ver. Não sei quanto tempo vai acontecer. Pode levar 1 ano, 2 anos, pode levar 1 dia, pode 2 dias, 3 dias, 4 dias, pode levar 10 anos, 20, 30, mas não esmoreça e continue, porque aí você vai ver isso acontecendo. Essa semana eu fiquei muito feliz. Do ano passado, é bem interessante, né? O inimigo ele vai atuando nas áreas, né, da nossa vida. E grava isso no seu coração. Satanás ele não é inteligente, ele sempre fica só variando as estratégias que é conhecida de todas nós. Então, quando ele não consegue tocar na sua vida, ele mexe com a família. Quando ele não consegue mexer com a família, ele mexe com os seus relacionamentos, com os seus amigos. E quando não consegue nenhum desses 3,
ele mexe na igreja. Ele começa a tentar desorganizar para que você fique incomodado, fique aí, como diz a pastora, cheio de ansiedade. E aí ele vai fazendo. Ele sempre vai usar as mesmas estratégias. Ele não é criativo, não. Deus é criativo. Agora, o inimigo da nossa alma, não. E o ano passado foi bem interessante. Nós tivemos na minha família, meus 2 irmãos, no mesmo mês. Eu lembro que a gente já estava aí nessa coisa da pandemia. Ligaram: "Ô Paulo, eu estou me divorciando." E aí, na hora que mandou mensagem, eu falei: "Mas o que está acontecendo? O que houve, né?" E aí as histórias não desciam, porque é coisa boba, né? Eu falei: "Aconteceu alguma coisa grave para isso?" E aí não, é que a gente não se dá bem mesmo, ela tem um temperamento ruim, desse jeito, tem um temperamento ruim. E aí eu falei: aí juntou com o seu, que também não é facinho, e aí ficou os dois ruins, né? Eu falei: "Mas você acha que vale a pena isso?" E aí nós tentamos, talvez a pastora e o pastor conhecem, o pastor Christian. Como meus irmãos estão longe, aí veio o pastor Christian, eu falei: "Vou mandar uma mensagem para o pastor Christian tentar acompanhar meus irmãos por lá." Então o pastor Christian tentou conversar com os dois: "Olha, eu vou tentar e fazer uma aproximação, talvez atendimento via online, essas coisas, né?" E aí o retorno que eu tive do pastor Christian é que meus irmãos não atendiam o telefone. Aí eu mandava mensagem: "Vocês podem atender o telefone?" E aí, quando o meu irmão atendeu, ele falou assim: "Olha, pastor, eu não sei o que você vai falar desse jeito", porque meus irmãos são assim, tá, gente? Direto e não... "Olha, eu já coloquei na minha cabeça, eu não quero mais. Não tem mais jeito, eu não quero." Aí passou, né? Aí passou, retornou e falou: "Eu tentei e tal, mas eles estão assim, não querem ouvir." Falei: "Bom, pastor, então nesse caso aqui só tem uma coisa a fazer, é orar." Aí passou um ano, aí eu mandei: "E aí, já entrou com os papéis do divórcio?" "Não, porque ainda tá, o fórum tá fechado", e aquela história toda, né? Aí quando foi essa semana, eu mandei um link no grupo da família e ele respondeu. Aí eu brinquei assim: "E aí, meu irmão, você tá vivo?" Ele: "Opa, eu tô bem, você já deve estar sabendo." Eu falei: "Tô sabendo do quê?" Eu falei: "Você pode me dizer?" Ele: "Eu e a Angélica voltamos." Glória a Deus. Aí eu olhei e falei assim: "Isso é resposta de oração, porque desde aquele dia a gente estava orando por vocês." Aí em seguida eu entrei em contato com a cunhada. Falei: "Ei, cunhada, eu estou feliz por vocês." Você imagina se a gente se abala e deixa as circunstâncias tomar conta do coração, e aí a gente não ia ver a vitória sendo alcançada. Então eu louvo a Deus por isso, que Deus restaurou. Levou um ano para que isso acontecesse, mas nós não desistimos de orar. Meu irmão, o outro mais velho. Então nós temos o Adeir e tem o Bruno. O Bruno é o que retornou ao casamento essa semana. A Adeir tem problema com drogas. E de repente sumiu do mapa. E aí eu falei: quando some assim já não tá bom as coisas. E quando eles estão bem, eles mandam mensagem toda hora. É bom dia, boa tarde, boa noite no grupo da família. De repente sumiu. Aí você manda mensagem, ninguém responde. Você liga, ninguém atende. A mesma história. Aí sumiu. E aí eu perguntava, falei: "E aí, tem notícia do Adeir? Como é que tá?" Porque a gente tá aqui desse lado aqui, não tem, né? Aí a sogra dele ligou e falou assim: "Olha, Paulo, tá difícil as coisas aqui. Seu irmão realmente teve uma decaída nas drogas. Só que assim, agora o último estado é porque ele ficou violento. Então a Joelma teve que entrar com a medida protetiva por questão com as crianças." Eu falei: "Não, você está correta nesse sentido, tem que preservar mesmo." E aí, não falando mais. Aí eu liguei para o meu pai, passei a informação para o meu pai, e ali começamos a orar pelo Adeir. Quando foi o mês passado, o Adeir de repente voltou. Aí ele falou: "Paulo, você está em casa? Eu posso falar com você?" Gente, sem brincadeira, ele gastou umas 4 horas no meu celular em chamada de vídeo. Tive que pôr no conector. E as motos estão bravas hoje. Eu não vai passar não, gente. Aí nós conversamos. E aí ele falou assim: "Paulo, eu estou voltando." Conversei com a minha sogra, conversei com a Jo,
E eu parei com as drogas, já vai fazer 1 mês que eu estou limpo. E desde lá então a gente tem caminhado junto, a gente tem conversado. Toda segunda-feira a gente investe em oração, em tempo com ele, junto com os meus sobrinhos. E aí ele essa semana falou: Paulo, você tem que orar, me ajuda a orar por restauração do meu casamento. Eu falei: vamos orar. Não há nada que Deus não possa fazer. Amém. Deus vai fazer. Então desde lá a gente tem orado nesse sentido. Então assim, a gente precisa exercer a fé. E aí eu disse para ele, falei assim: olha, eu não sei as circunstâncias que você está passando aí, eu estou do lado de cá, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Deus a quem servimos, Ele pode fazer todas as coisas, inclusive pode fazer nova as coisas no seu casamento. Eu não disse isso não, eu falei: procure uma igreja, procure estar debaixo da autoridade de um pastor, porque isso é importante. Então desde lá ele já vai fazer, aí já está caminhando para 2 meses que ele está livre das drogas. Glória a Deus. Se esforçado, levanta todo dia 4 horas da manhã, está desempregado, então ele está fazendo bico. Aí ele diz que está indo para a roça às 4 horas da manhã, volta às 5 horas da tarde. E aí quando volta, toma banho, um lanche, vai para a igreja e depois volta para cuidar da família. Então foi a forma como ele encontrou. E eu tenho orado para que Deus limpe o organismo, né? Não vejo isso acontecendo, mas pelos olhos da fé eu já sei que já está acontecendo. Nós terminamos agora, estava partilhando com a Vera, né? Alguns irmãos e irmãs já sabem, a Sara terminou o tratamento a última bracterapia semana passada. Já está tudo marcado os exames. Nós não sabemos, mas nós estamos já louvando a Deus, que nem Miriam, cantando o hino da vitória, porque nós cremos que Deus já fez a obra na vida dela. Sara aceitou Jesus, né? Entregou sua vida ao Senhor. Uma das coisas que quando isso aconteceu, ela falou assim: Paulo, você tem como você me dar uma Bíblia assim, numa linguagem mais fácil? Eu falei: para já. No dia seguinte, tinha ido lá levar a Bíblia para ela. Então ela tem se dedicado a isso, tem ouvido as devocionais, tem feito a parte dela e tem amado ao Senhor. Então nós não vimos a cura da Sara, mas pelos olhos da fé nós já vemos, porque Deus já fez. Então a fé é algo que a gente precisa, e enquanto igreja, irmãos e irmãs, a gente precisa ficar atento. Porque a fé, ela precisa estar acesa. E uma das mensagens de Jesus é que quando ele olhasse para a terra, será que ele ia encontrar fé no homem, na humanidade? Porque a gente está vivendo uma época muito difícil, em que o amor de muitos se esfriariam. E isso, com o decorrer do tempo, vai mexendo com a fé. O que o autor em Hebreus fala que a gente precisa fazer um exercício firme é olhar para aquele que nos deu a vida, que é o autor e consumador da nossa fé. É nele que a gente tem que depositar a nossa confiança. E a fé, ela vem pelo ouvir e o meditar da palavra de Deus. Quanto mais eu gasto tempo na palavra de Deus ouvindo, e hoje a gente pode ouvir coisa deliciosa, né? Você não precisa parar para ficar lá não, você pode levar o seu celularzinho lá na cozinha, lavando a louça, tem Bíblia em MP3 para você ouvir. Então hoje facilitou muito a tecnologia para a gente, né? Eu limpo a casa e vou ouvindo palavra, coloco pregação, coloco música e vou passando o meu dia dessa forma. E a palavra de Deus era tão viva que foi por causa dela que o mundo veio a existir. Deus, quando Ele criou por intermédio do quê? Da palavra. E as coisas começaram a ter ordem, o mundo estava um caos. Então Deus disse assim: olha, haja luz, e aí houve luz. Haja noite, e aí hoje, haja firmamento, e ali aconteceu. Haja separação das águas, e aí aconteceu. Então, irmãos e irmãs, quando a gente se dedica a ler a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus, a meditar, você pode ter certeza, a sua fé ela só vai sendo fortalecida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, no dia da adversidade, no dia das circunstâncias difíceis, gaste tempo lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus. Não deixe de fazer isso, porque senão vem as circunstâncias, você se abala.
você esmorece, você perde a alegria, a convicção de que as coisas podem mudar. Mas quando você medita na palavra, você vai tendo a sua fé alicerçada, você vai sendo fortalecido. As circunstâncias vêm porque elas sempre virão, e o próprio Jesus deixa bem claro para isso, que no mundo a gente vai ter aflições. Mas tem bom ânimo, porque se Ele venceu, nós vamos vencer também. Então, as dificuldades virão sim, mas a dificuldade ela não permanece para todo sempre. Essa semana eu estou vivendo a semana da bonança, que é o tempo de você respirar e ver as coisas acontecendo. Glória a Deus. Isso não quer dizer que eu tenho que baixar a guarda. Eu continuo orando e ouvindo a palavra de Deus, porque quando vier o dia mau, porque ele vem, você sabe disso, que isso vem, o dia mau vem, mas ele pode vir. Mas se eu tiver com a minha fé fortalecida no Senhor, eu passo por Ele. Tem uma música que virou crítica das pessoas, mas eu gosto de uma partezinha dela, que ela fala assim: eu vou passando a prova, dando glória a Deus. E é assim que a gente vai vivendo. Quando a gente se debruça em ouvir a palavra do Senhor. A igreja de Coríntios estava passando por um momento de muita instabilidade nesse elemento chamado fé. E é por isso que o apóstolo Paulo fala assim, que esta comunidade precisava olhar para si mesmo. Por isso que eu falo que é possível a gente medir a saúde espiritual da igreja. Porque se a sua fé não estiver firmada no Senhor, todos nós aqui vamos perceber. A gente vai perceber que tem algo de errado acontecendo. Mas quando você se fortalece a sua fé, aí você vai ver que as coisas vão começar a caminhar. E Deus precisa de homens e mulheres que rompam em fé, que quebrem as barreiras, ao ponto de você dizer assim: olha, pede para este monte sair daqui, que ele vai sair, tem que sair. O próprio Jesus fala, né? Outra expressão que ele usa é: se você tiver fé como um grão de mostarda, tudo é possível. Nenhum monte segura você. A grande questão é que a gente se permite a nossa fé ficar oscilando. E aí, quando a fé começa a oscilar, a nossa devoção ao Senhor também começa a decair. E aí começa a entrar num período que a gente pode dizer assim, que está com uma saúde que não está saudável. Por isso que a gente tem que ficar alerta. A gente tem que ficar atento. E o apóstolo Paulo fala para a igreja de Coríntios aqui, que eles precisavam ficar atentos à fé. Porque uma igreja saudável, ela tem a sua fé e a sua convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Pode passar céus, pode passar terra, mas aquilo que Deus prometeu na sua palavra, a promessa que Ele firmou para a sua vida, vai acontecer no tempo e na hora certa. Amém? Depois ele fala assim que a gente também tem que permanecer firme em nossa esperança. A fé e a palavra esperança, elas caminham juntos. Não dá para você ter fé se você não tiver esperança. É um trio bonitinho. Porque a fé, ela exige de nós a esperança. É saber que tudo pode estar difícil. A gente passou aí, graças a Deus, a gente está terminando esse ano e já acabou o ano, gente. Mas nós vencemos aí algo que estava aí destruindo, trazendo destruição às famílias, que é esse vírus Covid. Louvado seja Deus, porque Ele preservou a nossa saúde e encheu o nosso coração de esperança, porque nós vamos ter um ano de 2022 diferente. Mas a gente só vai conseguir enxergar se eu tiver fé. E saber que Deus está no controle de todas as coisas e que eu posso esperar no Senhor e saber que Ele vai cuidar. A palavra fala que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Então a gente precisa estar atento. A gente precisa aprender a esperar no Senhor. A nossa esperança precisa estar sempre viva no nosso coração. E a nossa esperança não está em bens materiais, como o salmista fala: olha, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós, porém, confiamos
no Deus da nossa salvação, no Deus da nossa vida. Então a nossa confiança não está em qualquer um, a nossa esperança não está nos bens materiais, mas a nossa esperança está forjada naquele que nos deu a vida, que não poupou nem sequer seu filho por amor a cada um de nós. E aí nesse Jesus que a gente precisa sempre continuar olhando para Ele, não deixar, não desista, permaneça firme olhando para Ele. O que acontece com Pedro quando estava lá andando sobre as águas? E eu vou entrar direto lá. Ele simplesmente, em algum momento, enquanto ele estava caminhando, olhando para o Senhor, ele estava indo bem. Ele não tinha afundado. O problema de Pedro é que em um determinado momento ele começou a sentir medo. Ele começou a sentir a tempestade. E quando ele estava caminhando, quando ele faz o exercício, ele olha para os lados, aí ele começa a afundar. E esse é o perigo que a gente tem quando a gente está trilhando o caminho com o Senhor. É que às vezes a tempestade, ela parece ser muito maior do que o próprio Deus. E aí a gente começa a olhar para as circunstâncias. Tem um autor que fala assim que não existe problema maior do que o nosso Deus. E a grande questão é que às vezes a gente coloca o problema como se fosse tão grande, como se não tivesse solução. E quando a gente olha para as dificuldades, para os nossos problemas, a gente tira o olhar do Senhor. E aí é o perigo. Mas quando a gente entender que o problema que nós estamos passando não muda o nosso Deus, Ele continua sentado no alto e sublime trono, Ele continua no controle de todas as coisas. Pode vir a tempestade, pode vir as dificuldades, mas a gente permanece. Por isso que João fala que a gente tem que estar permanecendo na videira, ligado, bem alinhado. Porque é da videira que a gente vai receber seiva. É da videira que a gente vai receber fé, esperança. É estar ligado na videira que a gente vai encontrar um alimento. É estar ligado na videira que a gente vai experimentar o socorro do Senhor no meio das circunstâncias. E saber que o Senhor está com a mão estendida para nos levantar e dizer assim: pode continuar, filho. O grande problema é que a gente às vezes quer caminhar longe da videira. Caminhar longe da videira, a gente não dá frutos. Já viu uma fruta dar fruto em separado da árvore? Não tem como, né? A flor mesmo, sei lá, por exemplo, eu gosto de orquídea, estou apanhando com minhas orquídeas, depois eu preciso pegar umas aulas aí, o pessoal conhece de orquídea. Ela dá uma flor linda, mas ela não dá flor por si só, sozinha. Ela precisa de algo que a sustente. Então tem as raízes, tem as folhas, depois tem a haste, depois da haste aí vem a seiva, que a seiva alimenta ela, e no tempo certo ela dá a flor, que a abençoa com a sua belezura na nossa casa. E a gente, às vezes, a gente quer caminhar com o Senhor da fruta, mas a gente não quer ficar ligado na videira. E aí a nossa fé, a nossa esperança começa a balançar, porque a gente sozinho não consegue nada. E a grande questão é até quando a gente vai permanecer insistindo em caminhar sozinho, deixando Deus cuidar algumas áreas da nossa vida, mas essa em específico não. E a gente diz às vezes para Deus: não, Deus, aqui não, aqui dói. Quem está fazendo aí o tempo de oração tem recebido umas palavras assim. No dia que eu estava escrevendo, eu falei: Senhor amado. Mas por que às vezes a palavra vem de uma forma tão incisiva? É porque Deus quer tratar o nosso coração, quer curar em nós, quer renovar a esperança. Só que para Ele fazer tudo isso em nós, Ele precisa tratar do nosso coração. Por isso que tem palavras que vêm de encontro a nossa e falam assim: puxa vida, hoje Deus falou comigo de um jeito. E Ele quer fazer isso em nós. Ele quer encontrar aqui em Penteado uma igreja cheia de fé e cheia de esperança. Uma igreja saudável, onde as pessoas entram e têm prazer em estar, porque encontram homens e mulheres cheios da fé, cheios de esperança e convictos no Deus a quem serve. Amém, Jesus. Glória a Deus.
E aí o apóstolo Paulo conclui aqui para nós: não basta ter fé, não basta ter esperança, tem um terceiro item que é importantíssimo, que é o amor. Às vezes a gente fala assim do amor, fala assim: olha, eu te amo tanto. Em casa esses dias eu brinquei, né? Eu falei assim: mas eu amo tanto você. E aí de vez em quando a gente abraça, né? Quando a gente pode, eu tive que fazer abraço virtual porque eu tô aqui e minha família tá pra lá, né? Esse negócio de abraço virtual vai acabar, né, gente? Fala sério. Mas às vezes a palavra amor virou só falatório. Porque o amor, ele precisa vir acompanhado de gestos e atitudes. Não é? Quando eu amo de fato, e é a maior expressão, eu amo a Deus, eu sempre vou fazer para Deus com excelência o meu melhor. Quando eu falo que eu amo, é porque eu estou disposto a pagar o preço por essa pessoa. Por exemplo, pela minha família. Eu amo minha família. São tudo desajustados, gente. Diferente um do outro. Se colocar junto, vocês vão dar risada, é verdade. A mais séria sou eu, eles dizem. Não é? Diz que eu sou a mais séria e eu sou a conselheira deles, tá? Então, menos mal, né? Mas são muito diferentes. E teve uma época que a gente começava a brincar e eu não levava as brincadeiras com leveza. E aí eu tinha aquele ditado que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Em alguns momentos mas tem brincadeira que a gente tem que aprender a relevar, né? E em casa eles começaram a me chamar de filha predileta. Não sei por que disso, mas começaram. Aí eu ia visitar meu pai, eles me viam chegando e falavam: ô pai, a filha predileta está vindo. E eu ouvia, né? Na rua. Isso me irritava, confesso para vocês que me irritava. Aí um dia a gente estava em casa, eu fui fazer minha devocional e ali Deus tratou. Eu falei assim: não, Ana, leva com mais leveza. Não precisa levar ferro e fogo. Eles te amam, eles só estão brincando com você. E aí eu aprendi a entrar nas brincadeiras da família. Então hoje quando eles falam, eu falo assim: olha, tudo bem, não tem problema não, eu continuo te amando mesmo assim, mesmo que você fale assim de mim. Porque eu decidi amar. E guardem isso no seu coração: amar não é uma escolha, é um mandamento do Senhor. Eu tenho que amar. E aí é difícil. Aí ele fala que a gente tem que amar o inimigo, que é difícil, não é? Como é difícil amar aquele que te apurrinha todo dia. Pelo contrário, a gente que é ser humano, quando a gente fala que a gente tem que amar o inimigo, a gente quer ir mais distante. Mas há um momento na nossa vida que Deus vai falar assim: olha, traz o inimigo, vai para perto. Se você acha que ele é inimigo, mas demonstre amor por ele. Traz ele para perto. Que é um exercício difícil pra gente. Mas eu tenho que amar, porque ele também carece do amor e da graça do mesmo Deus que me atraiu. Ele precisa ser amado. E talvez boa parte das perseguições que nós temos é porque as pessoas, elas foram tão feridas que elas não conseguem expressar o amor de outra forma diferente. E a gente nunca vai dar aquilo que a gente nunca recebeu. Minha família, a gente gosta uns dos outros, mas a gente não tem essa coisa de abraçar, sabe? Pouco a gente tinha essa coisa do abraço. De um tempo pra cá eu comecei a fazer isso com eles. Agora eles estão melhorando. Porque eu não aprendi a dar abraço. Mas eu estou sendo alcançada por isso. E vocês fazem parte dessa transformação na minha vida. Porque aqui eu recebo uns abraços gostosos, pastor, e é verdade. Né? E aí quando eu chego na minha casa eu quero abraçar. E aí eu abraço. Agora eu não abraço, eu deito em cima dela. Chego lá na sala, ela está deitada na cama. Quando eu abro a porta do quarto eu pulo em cima dela. Cheguei. Porque eu estou aprendendo. E tem pessoas que a gente tem dificuldade de amar porque são difíceis, mas elas também são alvos do amor de Deus e a gente tem que amar. Então se a gente não sabe como fazer para chegar nessa pessoa, tem uma arma que é poderosa e a melhor arma que a gente pode fazer, chamada oração.
A oração é a maior expressão de amor. Então tem situações que eu não sei o que fazer. Só sei uma coisa: através da oração eu demonstro o meu amor em prol do próximo. E aqui o apóstolo Paulo fala para essa igreja que eles deveriam amar, porque o amor tudo suporta. Não é? Que diz? Agora, quando há ausência de amor, é como um sino que barulhento, né? Que não sai som nenhum. É vazio. E o chamado do Senhor é que a gente venha amar independente ou não. É amar o inimigo? É amar o inimigo, sim. Mas se você não consegue ter diálogo com essa pessoa, demonstre o seu amor através de um tempo de oração. Se dedique a orar para ela. Por ela. Eu me recordo que eu fui fazer parte de um projeto chamado Gilead, né? E a pastora Elza, um dia ela contando uma experiência, eu acho que isso tem a ver conosco, também pode nos ajudar. Ela disse que ela mudou para um condomínio fechado de casas, né? E a vizinha começou a implicar com ela. Então, os netos da pastora Elza iam visitar ela, a vizinha brigava porque tinha barulho. E aí a pastora Elza tentava contornar. A criança não é difícil, né? Você fala assim, fica quietinho, né? Ainda mais na casa da avó, né, pastora? É difícil, né? Quem tem o privilégio de ter avó é a coisa mais gostosa que tem, né? E ela tentava, e a vizinha implicando com ela. Aí um dia ela foi orar ao Senhor como é que ela podia tocar no coração e em favor dessa vizinha. Aí Deus falou assim para ela, vai varrer a calçada dela. Aí a pastora Elza retrucou, Deus, você está de brincadeira, porque Deus tem um bom senso de humor, eu falo isso. Vai varrer a calçada dela, todo dia você vai varrer a calçada dela. Ela falou assim, Deus, tudo bem, o Senhor está me pedindo, eu vou fazer porque eu sou obediente, eu vou fazer. A pastora Elza acordava todo dia, antes de fazer qualquer serviço da sua casa, depois ir para o projeto Gilead, ela pegava a vassoura e a pá, varria a calçada da vizinha, porque caía muita folha ali, a pastora Elza fazendo isso todo dia. E a pastora contou que foi mais de meses fazendo isso. Até que um dia a vizinha percebeu que alguém estava deixando a calçada dela limpa. E aí ela foi conversar, perguntar, olha, você sabe quem que está varrendo a sua calçada? E ela pegou e falou assim, olha, sou eu que estou varrendo a sua calçada. E a vizinha ficou sem graça. E aí ela falou assim, olha, Deus me mandou fazer isso. E eu quero te dizer para você que você é alvo do amor de Deus. O mesmo Deus apreensivo, Ele quer cuidar da sua vida e quer fazer tudo novo na sua vida. E a pastora Elza foi discipulando e hoje é uma das intercessoras que faz parte do projeto Gilead, porque teve a vida impactada. Sabe, às vezes a gente quer amar as pessoas, mas a gente quer fazer coisas grandes. Então talvez comece com as coisas mais simples. Nesse tempo de pandemia, o ano passado, eu me dispus a fazer uma coisa que o prédio que eu morava tinha bastante idosos. E alguns ficavam sozinhos ali. E aí veio no meu coração, porque eu era mais nova de todo o condomínio. Então eu fui para a portaria e falei assim, olha, pergunta para as pessoas se tem alguém que quer que vá nos mercados, se está precisando de alguma coisa. Eu vou no mercado, é só deixar as coisas que a listinha aqui, eu vou no mercado e entrego as compras. E comecei a fazer isso. Aí tinha a vizinha, porque já fazia ali 3 anos que eu morava no condomínio, não conhecia nem a vizinha do lado nem da frente. Aí eu peguei e falei assim, você quer saber uma coisa? Veio algo que Deus trouxe no meu coração. Eu vou dar bolo de presente dos vizinhos. E comecei a fazer isso. Aí eu ligava uma pessoa da igreja que fazia bolo, falei, olha, você faz para mim 3 bolos aí, você traz aqui para mim? E aí eu fazia isso. Eu ia, colocava na sacolinha, colocava um bilhetinho, tocava a campainha e deixava ali, porque as pessoas estavam com medo de se aproximar, né? Então, aí a pessoa pegava e colocava, olha, eu sou moradora de tal apartamento e tal. E ali a gente começou a ter vínculos ali. Parece ser coisas bobas, mas são importantes.
Porque o amor, ele precisa ser demonstrado com ações também. Então talvez você fale assim, olha, mas meu esposo é difícil, fulano é difícil. A gente é tudo difícil, gente. Não tem jeito não. A gente em alguma área a gente é mais fácil, tem outras áreas que a gente é mais difícil. Não tem jeito. Mas que você possa encontrar estratégias em Deus para alcançar outras pessoas, para mostrar esse amor que nos alcançou, que nos atraiu. E uma igreja saudável, ela demonstra amor uns para com os outros. E a gente precisa, gente, nesse tempo que a gente está vivendo, final dos tempos, a gente precisa ter uma igreja que demonstra amor. As pessoas estão precisando, sim. Hoje eu estava assistindo um videozinho que eu recebi de um teatro e falava sobre isso, que as pessoas estão tão feridas no interior, e a representação era isso, era uma moça, um senhor, um jovem, tudo vestido a aparência dele era de idoso com um saco de lixo. E aí a moça tentou aproximar dele, olha, deixa eu te ajudar aqui. E ele dizia, não vou deixar você. Ela foi indo, até que conseguiu mexer no saco. E aí ela descobriu que tinha um espelho quebrado. E ela dizia assim para ele, olha, você está assim ferido porque tem um pedaço de vidro quebrado aqui dentro do seu saco, deixa eu tirar. E ele dizia, não, porque as feridas doem, ninguém gosta de mexer na ferida, mas há momentos que a gente precisa se permitir. Precisa permitir tirar o caco de vidro que está dentro do nosso interior, para que a cura do Senhor venha. E ela foi persistindo, até que conseguiu tirar. Aí depois ela terminou abraçando ele. E aí ele falou assim, não me abraça. Ela falou assim, não, você agora não está sozinho, o seu problema agora é meu problema. O que eu quero trazer isso para nós quanto igreja? Que nós vivemos em comunidade, é verdade, louvado seja Deus, porque Deus nos deu uma família, mas há pessoas que precisam de ser cuidadas, precisam ser abraçadas, precisam de um refrigério, e eu e você podemos fazer isso. Isso é gesto de amor, isso é demonstração de amor, não só em palavras, mas em ações. Quando a gente olha para a igreja primitiva, um dos segredos dela é isso, porque o problema da comunidade não era só cada um com o seu quadrado, porque a gente está vivendo isso, né? Cada um no seu quadrado. Mas a igreja primitiva, que é o modelo de ser igreja, de igreja saudável, se você for olhar, ela vivia este amor. Tanto é que o problema do outro não era problema, porque se tinha alguém passando necessidade, vendia-se tudo e repartia. Então não havia necessitados ali. E é esse o desejo do coração de Deus, é que nós venhamos a ser uma igreja assim, que abraça mesmo, que olha para a ferida do outro, mas não com julgamento, mas que acolhe com graça, com misericórdia, com favor, com benevolência. Porque tem hora que a gente não precisa falar nada, simplesmente um gesto, um abraço, um sorriso. E o mundo precisa disso, porque tem muita gente que não se sente amada, que tem uma rejeição no seu interior. E a igreja do Senhor é levantada para expressar esse amor. Só que para expressar esse amor, nós precisamos estar bem com a nossa fé, com a nossa esperança. E o mais importante de todos aqui, o apóstolo Paulo fala que é o amor. Porque o amor suporta todas as barreiras e quebra as barreiras. Então, a gente precisa olhar se de fato a gente é uma igreja saudável ou não. E se talvez você olhe e fale assim, olha pastor, eu estou caminhando, e é verdade, todos nós estamos trilhando o mesmo caminho, gente. Dentro da igreja não tem título, tá? Todos nós somos iguais diante do Pai. Somos filhos que precisam ser abraçados, amados pelo Pai. Então aqui ninguém tem título aqui, ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos filhos do Senhor. E a gente precisa voltar a essa realidade de entender que nós somos chamados a ser filhos. Porque o filho, ele gosta do abraço do pai. Eu gosto, quando meu pai chega e faz, me abraça. Ele é menorzinho do que eu, tá, gente? Ele vem e me abraça e eu gosto. Né? Aí,
gosto de assistir televisão do ladinho do meu pai, porque aí eu encosto a cabeça assim, ó, coisa gostosa, né? E Deus quer fazer isso conosco. Então talvez você entrou e falou assim: pastora, minha fé está abalada, eu não consigo ver as coisas. O Deus a quem servimos pode te restaurar a sua fé, a sua convicção no Senhor Jesus. Mas a fé ela só vai vir se você se entregar a meditar nesta palavra que traz vida, que gera novas coisas em nós. Aí sim, a sua fé sendo restaurada, a esperança vem. Ele vai gerar em você esperança, para você entender o tempo e a hora certa. Sabe quando a gente olha para Eclesiastes, a gente não dá valor à palavra, né? Quando fala Eclesiastes, tudo tem o tempo certo. Então não precisa ser imediatista, vai vir o tempo. Vai vir o tempo que para você ter a sua casa, você só precisa esperar e fazer a sua parte, né? Poupa o dinheirinho aí no bolso, né? Vai vir no tempo certo. A conversão do filho também, da família, de todos a quem nós amamos virá. Mas há um tempo certo para todas as coisas. A grande questão é que a gente não consegue entender o tempo de Deus. E aí Eclesiastes nos ensina que a gente precisa entender que há tempo de estar junto, há tempo de separar, há tempo de abraçar, há tempo de chorar, há tempo para rir. Se a gente entendesse essa verdade, a gente não teria problema com ansiedade, pastora. O problema é que a gente não sabe lidar com os tempos de Deus. A gente quer que Deus faça igualzinho no nosso tempo. E o relógio de Deus é diferente do nosso. Deus trabalha com cromos, kairos para a eternidade. A gente trabalha com cromos, que é esse relógio sem vergonha que a gente tem, não é? Mas o tempo de Deus é diferente. Então quando a gente aprende a esperar, você pode ter certeza que todas as promessas se cumprirão na sua vida. E aí você vai ver. E depois o amor, porque é o fundamento da igreja, precisa estar alinhado. Então demonstre amor a tempo e a fora de tempo. Mas não só um amor de falar, mas um amor em ações. Um amor que não julga, que não critica, mas que olha o outro com um olhar de compaixão. Porque era este olhar que Jesus tinha quando ele olhava para a multidão. Porque tinha uns discípulos que falavam assim: Senhor, você vai perder tempo com esse povo aí que está aí atrás do Senhor, só que estão interessados. Mas Jesus não tinha o olhar que nós temos. Jesus, ele olhava para a multidão, ele via homens e mulheres que precisavam ser amados, que precisavam ser alcançados. E essa é a mensagem do Evangelho. A igreja precisa ser saudável para alcançar homens e mulheres que precisam de compaixão e precisam ser alcançados pelo amor do Senhor. Amém? Amém. E eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos orar ao Senhor, orando ao Senhor para que Ele de fato gere em nós uma igreja saudável, uma igreja que ame mais, que rompa com as barreiras, que não seja um amor só de palavras, mas que sejam em atitudes e demonstração de coração. Orar para que o Senhor renove a fé. Talvez você não está tendo nem força para ler a Bíblia, porque tem momento que a gente está assim. Mas deixa eu te dizer, Deus não critica você por isso. Ele continua esperando você voltar o seu coração para Ele. Tá bom? Então é só começar de novo. Deus, Ele nunca vai desistir da gente. Ele sempre vai ficar esperando você. Então, se não deu, Ele conhece o seu coração, porque Ele fala que antes que a palavra saísse da nossa boca, Ele já conhecia. Então Ele conhece os seus pensamentos. Ele sabe que vai no seu coração, mesmo em meio a momentos que você não consegue nem orar, nem ler a palavra de Deus, mas Ele conhece. Tá bom? E aí Ele vai renovar a esperança, a confiança no Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui. Lida foi a Tua palavra, ministrada. Pai, eu te peço no nome de Jesus, em áreas que eu não consegui, que o Seu Santo Espírito continue ministrando e falando aos corações de cada um de nós. Pai, eu desejo do coração do Senhor, quando o Senhor olha para cada um de nós que somos igreja do Senhor aqui na terra, que o Senhor olhe para nós com misericórdia, com Teu favor. Eu sei que o Senhor olha para nós e quer ver uma igreja saudável. Pai, mas nós sabemos que há no nosso meio enfermos. E enfermos não só fisicamente, mas muitos na alma.
E nós te pedimos ao Senhor, que é o Senhor da cura, é o Senhor que derrama o bálsamo de cura, o Senhor é o remédio para nossas almas. E o convite do Senhor é que a gente possa de fato se debruçar, que a gente possa se debruçar diante do Senhor, fazer do Senhor a nossa vida, fazer a nossa habitação, como nós declaramos que nós somos a casa do Senhor. E que não há razão para nós vivermos sem o Senhor. Pai, por isso no nome de Jesus te pedimos que o Senhor renove em nós a nossa fé. Pai, renove em nós a convicção que mesmo que eu não consiga enxergar, mas aquilo que o Senhor já determinou, aquilo que o Senhor sonhou, cada promessa vai cumprir no tempo certo e na hora certa, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e bendizer o teu santo nome, pela ministração da tua palavra. Que o Senhor levante esta igreja aqui em Vila Penteado para fazer a diferença, que possa ser levantada como uma igreja saudável, para que possa espalhar a santidade bíblica até os confins da terra. Em nome de Jesus, nós queremos entregar a nossa vida e pedir para que o Senhor faça aquilo que lhe aprouver, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, amém e amém. Amém, que Deus os abençoe. Podem se assentar um pouquinho antes da gente dar a bênção. Não tem nome. Não tem nome. Não tem nome? Tá vendo, gente? É ao vivo assim, tá vendo? Amém. Que Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé, então. Agora, vamos terminar o culto. Que Deus abençoe sua vida, sua presença. E eu estou feliz por cada um de vocês estarem aqui. Agora a gente precisa trazer o povo de volta para a igreja, tá bom? Então lembre de alguém, liga e fala assim: não, eu senti sua falta esse domingo, tá bom? Que Deus os abençoe. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor Jesus e Salvador, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém, amém. Que Deus os abençoe, uma semana de bênção, amém? Vamos semear o amor àqueles que precisam, amém?